Todo feriado importante tem sua identidade e espírito próprios associados a ele, mas o Natal é realmente algo muito especial. Há uma razão pela qual, entre os milhões, ou melhor, bilhões de pessoas que celebram o feriado ao redor do mundo, muitos o consideram o período mais maravilhoso do ano. A origem fundamental do feriado é conhecida por muitos cristãos e não cristãos, é uma celebração do nascimento de Jesus Cristo, o segundo evento mais importante na crença cristã. No entanto, o que nem sempre fica claro são as origens de muitos dos costumes e tradições associados ao Natal. Por exemplo, por que você colocou uma árvore na sua sala e a decorou? E por que pendurou meias gigantes na lareira? Provavelmente porque você está esperando um convidado, um homem grande de terno vermelho, vindo do Polo Norte, vai passar por aí na noite anterior ao Natal em um trenó conduzido por renas voadoras. Quando ele pousar no seu telhado, ele entrará na sua casa pela chaminé para deixar presentes, desde que você e sua família tenham se comportado bem ao longo do ano. Essas coisas são tão familiares para nós que celebramos o Natal que nem nos questionamos, mas quando você coloca dessa maneira, realmente faz pensar, de onde vieram todas essas coisas? Como começaram? Por que começaram? Como mudaram ao longo da história e como variam hoje ao redor do mundo? Senhoras e senhores, olá e bem-vindos ao Fire Learning. Nesta apresentação muito especial, descobriremos enquanto exploramos a história do Natal. E agora, nas palavras de um fantasma particularmente apropriado, levante-se e caminhe comigo. Por onde começamos com a história do Natal? Esta época do ano era importante para muitas culturas ao redor do mundo, mesmo antes do cristianismo. Era um momento de festividades, celebração, significado religioso e cultural. Então, a pergunta é: o Yule e essas tradições romanas como as saturnais são versões antigas e predecessores do Natal moderno? É complicado. As pessoas, especialmente no passado distante, raramente mantinham registros precisos dessas coisas. Portanto, historiadores precisam juntar essas informações como um quebra-cabeça, o que pode ser complicado. Não é sempre fácil saber se algo na história influenciou o feriado ou determinar exatamente quanto fez. E é preciso ter cuidado ao investigar. Apenas porque certas tradições parecem similares ou são praticadas ao mesmo tempo, não significa necessariamente que estão relacionadas. Várias culturas do leste asiático e as sociedades nativo-americanas, por exemplo, tinham festivais por volta da mesma época. Não há relação com o Natal, é apenas que o solstício de inverno é um momento muito natural para se colocar um feriado. Não necessariamente por causa do solstício em si, mas porque o trabalho agrícola está concluído para o ano. As pessoas podem ter uma espécie de necessidade psicológica de liberação das dificuldades do frio, etc. Isso foi um pouco fora do assunto principal, mas é necessário ter essas coisas em mente, porque a desinformação sobre feriados e sua história não é apenas comum, honestamente, parece ser a norma. Tudo é um pouco complicado e confuso, mas não temam, meus amigos, pois mal começamos e as coisas se tornam mais claras à medida que avançamos. Enquanto esses feriados estavam acontecendo, eventos importantes ocorriam no Levante que estavam prestes a mudar tudo. A história da Natividade, o nascimento de Jesus pela Virgem Maria em um estábulo na cidade de Belém, é absolutamente central para a religião cristã e para o desenvolvimento das festas de Natal ao longo dos subsequentes 2000 anos. A religião cristã logo se formaria e, ao longo dos próximos séculos, cresceria em popularidade. Apesar da importância da história, os primeiros cristãos não parecem ter enfatizado tanto a Natividade. Na verdade, não celebravam muitos aniversários em geral. Havia muito mais ênfase na Páscoa e em seus feriados relacionados. No entanto, a celebração do nascimento de Cristo cresceria em importância quando o cristianismo foi adotado pelo Império Romano no século IV. Mas, entre os muitos detalhes que a Bíblia nos dá sobre o nascimento de Jesus, deixa de fora um muito notável: a data. A Bíblia nunca afirma que Jesus nasceu em 25 de dezembro e, de fato,
Teólogos cristãos argumentam que esta história sugere que é mais provável que tenha ocorrido durante uma das outras 3 estações. Então, por que os primeiros cristãos decidiram por 25 de dezembro? Existem várias teorias, uma das quais está relacionada aos feriados pagãos que acabamos de discutir. O imperador romano Constantino tornou-se o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo em 312 d.C. O cristianismo seria adotado como religião oficial de Roma sob o imperador Teodósio e, mais tarde nesse mesmo século, com seu lugar firmemente estabelecido no cerne da civilização europeia. Ao longo dos próximos 1000 anos, o cristianismo superaria as crenças pagãs da Europa. Um dos métodos que os primeiros cristãos, como o Papa Gregório Magno, usavam para difundir o cristianismo era permitir que os povos pagãos continuassem com certos costumes e tradições aos quais estavam habituados, desde que não violassem a crença cristã. Em sua visão, assim como os pagãos poderiam ser batizados no cristianismo, algumas de suas tradições poderiam ter o paganismo purificado delas também. Mas será que isso explica por que o Natal é celebrado em 25 de dezembro? Para substituir festivais pagãos como o Yule, que ocorria no inverno, Saturnália, realizada no meio de dezembro, e o nascimento do Sol Invicto, que ocorria em 25 de dezembro. É tentador pensar assim, mas embora essa seja a resposta popular, talvez não seja a correta. O problema é que não há evidências claras de que tenha sido estabelecido em 25 de dezembro para substituir festivais pagãos, e há evidências que sugerem o contrário. Por exemplo, havia uma crença no judaísmo de que todos os profetas nasceram, foram concebidos e morreram no mesmo dia. No cristianismo, isso incluía Jesus. Teólogos cristãos primitivos sugeriram que ele foi concebido em 25 de março, data que também se acreditava ser a da criação em si. Se 25 de março é a data da sua concepção, a anunciação, então 9 meses depois seria 25 de dezembro. Essas datas estavam quase certamente conectadas ao simbolismo, elas coincidem com o equinócio da primavera e o solstício de inverno. De acordo com isso, o nascimento de Jesus foi comparado ao retorno do sol e ao calor e luz que ele trazia consigo. Quanto à data de 25 de dezembro em relação ao Sol Invicto, historiadores como Louis de Cannes sugeriram que os cristãos a reservaram primeiro e, na verdade, os pagãos tentaram desafiá-los ao colocar seu feriado nessa data depois. Quanto ao Yule, a data de 25 de dezembro foi estabelecida antes de esforços entusiasmados para cristianizar. O mundo germânico mostra que o Yule aparentemente não tem nada a ver com a data. Quanto ao Saturnália, a data parece ter sido escolhida antes do cristianismo se firmar entre a elite romana, em um período no qual os cristãos se distanciavam muito da norma pagã romana. Independentemente da razão, a data permaneceu e, com o feriado estabelecido, começou a evoluir para o feriado com o qual todos estamos familiarizados. No entanto, isso ainda levaria tempo, e os natais antigos ainda eram muito diferentes dos que conhecemos. A primeira celebração de Natal registrada ocorreu em Roma em 25 de dezembro de 336 d.C., embora não se saiba muito sobre essas celebrações iniciais. Após a queda do Império Romano e a entrada da Europa na Alta Idade Média, o feriado e a temporada festiva se desenvolveram ainda mais. A Epifania, realizada em 6 de janeiro, era mais popular do que o próprio Natal no início da Idade Média. De fato, a Epifania parece ter sido mais popular no Oriente desde um período anterior. Lá, a Natividade era celebrada nessa data em conjunto. Hoje, no Ocidente, a festa da Epifania é centrada principalmente na aparição de Jesus aos 3 reis magos, sua primeira aparição aos gentios. No entanto, há mais foco em seu batismo nessa data. A mudança da data da Natividade para antes da Epifania, de 25 de dezembro a 5 de janeiro, é um período de 12 dias, de onde vêm os 12 dias de Natal. Esses 12 dias de festividades de Natal eram mais celebrados no passado do que são hoje e geralmente envolviam 12 dias de celebração e festividades. O dia de Natal, na verdade, marcava o início das celebrações, ao invés de ser o último dia. Também na Alta Idade Média Europeia, encontramos as origens do Advento.
Na América moderna, embora os supermercados pareçam acreditar que o Natal começa em meados de outubro, a temporada de Natal realmente começa informalmente